Salmos, número 34, apenas o versículo 8. Salmos 34, versículo 8. O meu testemunho vai estar no meio da mensagem. Amém? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Salmo 34, 8. Vamos começar do final. O que quer dizer essa palavra, né? Se refugiar. Se refugiar é quando você está em perigo e você busca algum lugar para se esconder, para se proteger. Você precisa de um refúgio. Quando Davi escreveu esse salmo, ainda com certeza tinha muito claro na cabeça dele o que outros salmos dizem, que o Senhor é uma torre forte, ele é uma fortaleza. No Salmo 61, versículo 3, diz assim: pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Isso no Salmo 61, 3. Quando Davi escreveu isso, ainda não existia bomba, ainda não existia avião, ainda não existia essas armas militares modernas que nós temos. Uma torre era algo muito, muito forte, era algo muito resistente. A torre, era algo intransponível. Quem tinha uma torre, quem estava dentro de uma torre, estava seguro. Se você estivesse dentro de uma torre, você estava seguro. O Salmo não diz apenas, o Salmo 61:3 não diz apenas que o Senhor é uma torre, ele diz que o Senhor é uma torre forte. É uma torre que não tem brechas, não tem falhas, ela não se abala, ela não balança, ela não cai. O Senhor é uma torre forte. As torres construídas para serem esses locais seguros dentro de um contexto militar, de uma guerra, elas eram construídas de uma forma muito específica. As escadas que tinham dentro dessas torres eram escadas bem estreitas, bem estreitinhas. Não tinha como subir várias pessoas de uma vez na torre, sabe? Uma por vez. Por quê? Isso trazia ainda mais segurança. Se você estivesse dentro da torre e alguém ousasse entrar na sua torre, ia ter que entrar de um por um. E você ainda ia atacar ele de cima para baixo. Você ainda tinha essa vantagem. A gravidade ia estar ao seu favor, dentro da torre. Era um lugar forte, era um lugar seguro, era um lugar que você podia se esconder quando você estivesse com medo. E o versículo diz, Salmo 34, versículo 8, a segunda parte, a gente está começando pela segunda parte, diz que feliz é quem se refugia no Senhor. Feliz é quem entra nessa torre alta, forte, sem trincas. Ali você está seguro. Ali você está seguro contra todos os inimigos. Você está seguro contra os inimigos do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, das tentações, dos problemas, das dificuldades, da dor. Nessa torre você está seguro contra todos esses inimigos. O bom de estar nessa torre é que você também consegue enxergar os inimigos de longe. De longe você avista eles. Os inimigos não te pegam de surpresa, né? Em 1 Pedro tem aquele versículo: não se surpreendam com o fogo, não se surpreendam com o sofrimento. O que mata é o quê? É a surpresa. O que mata é a expectativa de que você não vai sofrer. Mas o cristianismo, ele é um modo de vida realista. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas se você estiver numa torre alta, você vê ele de longe. E você consegue se preparar. Você consegue se firmar. A torre é um local seguro, mesmo quando o sofrimento está vindo. Em meio ao sofrimento, ele é um lugar seguro. A gente sabe disso. Não é a primeira vez que vocês ouviram isso. Nem as crianças já ouviram isso. Elas sabem que elas podem ter segurança no Senhor. Que o Senhor guarda, protege, que Ele é uma fortaleza, que Ele é uma torre. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma torre dessa assim. Eu tive e é assim. Você fica, como que alguém vai entrar num lugar desse e me atacar se eu estiver ali dentro? Impossível. Ainda mais na época em que ela foi construída, é impossível. Mas o nosso coração duvida. A gente sabe disso, mas o nosso coração duvida. Mensalmente, semanalmente, às vezes diariamente, o nosso coração duvida que o Senhor é uma torre forte. A gente busca refúgio em outras coisas. A gente busca refúgio em outros lugares. A gente busca refúgio no dinheiro, busca refúgio nos bens materiais, busca refúgio no nosso emprego, na nossa carreira, em políticos, na ciência, na amizade, no relacionamento, no casamento, nos pais, nos filhos. A gente busca refúgio nisso.
A gente vê os inimigos vindo até nós e busca refúgio nessas coisas. Todas essas coisas são boas, não são coisas ruins, são coisas boas. Tudo que eu citei aqui é bom, mas elas não são boas o suficiente para ser o nosso refúgio. Elas não são boas o suficiente para ser o nosso refúgio. Elas podem ser abrigos relativamente seguros contra alguns inimigos. Todas essas coisas, elas podem até passar para você uma falsa sensação de estabilidade, sabe assim? Ali eu encontro o meu significado. Mas se você tentar encontrar o seu significado, o seu refúgio em todas essas coisas, você inevitavelmente, eventualmente será abalado, será atingido. Porque elas não se comparam com a nossa torre forte, que é o Senhor. E mais, essa torre forte que é o Senhor é o único lugar, é o único refúgio onde você pode se esconder do nosso último inimigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz que o nosso último inimigo é a morte. E é só nessa torre, é só no Senhor que você vai conseguir vencer o pecado e a morte. Você não encontra salvação contra esses dois inimigos em nenhum outro lugar. Nada pode salvar você do pecado e da morte, a não ser essa torre forte. Ou, parafraseando o meu irmão Túlio, em uma das pregações dele, Jesus é a solução para tudo, inclusive para a morte. Jesus é a solução para tudo, inclusive da noite. Mas nós sabemos disso também. A gente sabe disso também. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui. Você veio domingo de manhã aqui esperando ouvir algo novo, até agora você não ouviu nenhuma novidade. Apesar de que muitas vezes a gente precisa ser lembrado dessas coisas óbvias. Nós temos que ser relembrados disso, dessas coisas óbvias. A gente sabe disso. Mas por que a gente se refugia nessas coisas? Por quê? Talvez isso que hoje um pouquinho possa ser uma novidade para você, talvez. Por que a gente busca isso? A gente sabe que essas coisas não se comparam com o Senhor. A gente sabe que a fortaleza que é o Senhor, perto da segurança que essas coisas traem, é mínima, é praticamente inexistente. Mas por quê? Por que a gente se apega e se refugia nessas coisas? A resposta é porque essas coisas são mais reais para nós do que Deus. O número que tem lá no saldo da sua conta bancária é mais real do que o Senhor para você. Os estudos científicos, os avanços da medicina, os remédios que você toma são mais reais para você do que Deus. Então você corre para eles. Você se refugia neles, eles são mais reais para você do que Deus. O aplauso, a aprovação de outras pessoas é mais real do que Deus. O abraço da pessoa amada é mais real do que Deus. E é por isso que você troca essa torre alta e forte que é Jesus por uma tenda no meio de um vale, totalmente desprotegida, porque ela é mais real para você. Deus para você é só uma ideia, é só um conceito, é algo abstrato, é algo que você pensa de vez em quando, Deus não é real para você, e todas essas coisas são muito mais reais, muito mais palpáveis para você. E é aqui que entra um pouco do meu testemunho, porque nem sempre é aconselhável que um pregador use a si mesmo como ilustração, né, numa pregação, mas hoje está permitido falar de mim mesmo como ilustração, né? Quando a gente começou esse trabalho aqui para plantar essa igreja, eu me lembro de comentar isso quando nós nos reunimos com os homens nas quartas-feiras à noite, não sei se eles vão lembrar, mas eu lembro que um anseio que eu tinha em mim era buscar que o Senhor se tornasse mais real para mim. Parece que eu estava vivendo um evangelho que era só assim, algo muito abstrato, era algo que, como comentado um pouco mais cedo, fazia parte da minha prateleira. Era uma de muitas coisas que eu era, mas não era real. Outras coisas nesse mundo eram muito mais reais, eu conseguia tocar nelas, sentir elas, usá-las para meu benefício. E Deus não era real para mim, parece. Deus deixou de ser real para mim. Talvez ele tenha sido há muito tempo, mas ele não estava mais sendo real para mim. E esse versículo começou a me perseguir. Eu visitava igrejas e eles cantavam esse versículo, sabe? E o versículo do Salmo 34:8 vinha à minha mente, vinha na minha Bíblia. Aonde eu ia, eu me deparava com esse versículo. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz quem nele se refugia. O salmista, então, faz um desafio para a gente provar e ver. Para a gente provar e ver que o Senhor é bom.
Você não vai saber que o Senhor é bom e que Ele é real ouvindo de outras pessoas. É maravilhoso ouvir esses testemunhos. É maravilhoso. Mas você não vai conseguir saber que o Senhor é real mesmo só ouvindo os outros testemunhos das outras pessoas. Você tem que experimentar. Um convite para você é prove isso. Prove você mesmo disso. Tem que ser prático. A experiência ela se encontra nessa experimentação. O sabor de um alimento só se torna real para você quando você coloca ele na sua boca. Eu posso descrever para você, como muito, de maneira muito famosa, o Jonathan Edwards fez, eu posso descrever para você a doçura do mel. Mas enquanto você não botar na sua boca, você não vai sentir de verdade essa doçura. Ele fala assim, há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter um sentido, um senso da beleza e da amabilidade dessa santidade e dessa graça. Há uma diferença entre ter um julgamento racional de que mel é doce e ter um senso de sua doçura. Um homem pode ter o primeiro sem saber como é o segundo. Um homem pode saber que mel é doce, mas sem sentir o gosto dele. Um homem pode ter o último e não ter o outro. Você pode ouvir dizer que Deus é bom. Você pode ouvir esses testemunhos de que Deus é bom. Mas se você não provar, se você não colocar na sua boca esse Deus, você não vai saber de verdade que Ele é bom. E o convite do salmista é o quê? Prove e veja que o Senhor é bom. E aí eu me perguntava, mas como que faz isso? Como? A gente é muito prático, a gente quer ser prático, como é que faz isso? Se só é possível saber que o Senhor é realmente bom experimentando Ele, de maneira pessoal, como é que eu faço isso? Eu quero saber para poder passar isso para meus filhos. Não adianta só você dizer para as crianças que Deus é bom. Você tem que, desde muito cedo, falar para elas, experimenta que Ele é bom. Experimenta dele. Então eu comecei essa busca, enquanto a gente estava plantando a igreja. Porque isso me incomodava. Eu queria que Deus fosse mais real para mim. E nessa busca, eu comecei a ler livros e ouvir pregações e buscar aí com pessoas, como a gente fala, que são preciosos, são irmãos preciosos aí que estão nos acompanhando na plantação dessa igreja aqui, indiretamente, caso vocês não saibam, mas eles estão nos acompanhando, nos ajudando. Esses irmãos que deixaram seus testemunhos e os livros e as pregações e são preciosos, estão nos ajudando. E eu fui nessa busca em como que eu posso fazer isso? Como é que eu vou fazer para Deus se tornar mais real para mim? E eu descobri essa fórmula mágica de como tornar Deus mais real para mim. E eu tenho a lista aqui, eu estava guardando isso aí para mim, mas depois de um ano acho que dá para confiar em vocês já. Eu vou passar para vocês essa lista secreta que poucas pessoas sabem de como você faz para tornar Deus mais real para você. Tão real quanto o doce do mel na sua boca, quanto o número que está na sua conta bancária, ou aquele abraço daquela pessoa que você considera que traz sentido para a sua vida. Estão preparados? Vocês trouxeram papel e caneta para anotar? É coisa secreta que vocês nunca ouviram, porque eu pesquisei muito. Mas eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O segredo para tornar Deus real na sua vida é meditar na palavra dele, é orar e é ter comunhão com os irmãos. É isso. Meditar na palavra dele, orar e ter comunhão. Logo quando eu percebi que a meditação na palavra de Deus era importante, eu falei, não, a igreja precisa saber disso. E nós, em fevereiro, no carnaval, fomos atrás de ensinar isso para a igreja. Como é que você medita na palavra de Deus? Não é só ler, sabe assim? Não é só aquele versículo que aparece no seu aplicativo, naquela notificação lá no meio da sua correria. Não é isso. Não é só isso. Não é só aquele videozinho lá do Instagram de 30 segundos que alguém mencionou alguma coisa. Não é isso. Meditar na palavra de Deus não é isso. Meditar na palavra de Deus é você se debruçar sobre ela, abrir ela, ler ela e pensar nela, fazer perguntas para ela. Por que eu estou lendo isso aqui hoje? O que Deus quer falar comigo aqui hoje? Não é abrir a Bíblia randomicamente em qualquer página e falar, deixa eu ver aqui. Não, você lê um livro e você lê esse livro na sequência. E você crê que Deus quer falar com você alguma coisa na sequência da leitura. E você lê, você medita, você pensa no que você está lendo. E assim Deus vai se tornando mais real para você, na meditação bíblica.
Irmãos, não terceirizem a sua comunhão com o Senhor. Sermões são incríveis, eu ouço demais, vocês estão ouvindo agora, é palavra de Deus também. Devocional é maravilhoso, a gente tem vários lá em casa. Use os seus aplicativos aí que aparece versículo no seu celular, mas leia a palavra de Deus. Não se contente com um fast food, não se contente com um aperitivo, prove do Senhor. Prove da palavra de Deus. Passe tempo com a palavra de Deus. É assim que Deus vai se tornar mais real para você. Quando você for orar, eu aprendi que a gente não deve começar as nossas orações só com obrigado, Senhor. A gente tem que agradecer ao Senhor. A gente tem que pedir para o Senhor. A gente começa as nossas orações, às vezes, falando assim, obrigado, Senhor, por isso. A gente começa as nossas orações, e a gente vai ensinar para as crianças, Arthur, se comporta, Arthur. Senta na cadeira, Arthur. Certo? Porque você tem que aprender que quando a gente vai orar, a gente começa adorando ao Senhor. A gente não começa dizendo assim, obrigado pelo pão de cada dia. A gente começa como? Santificado seja o seu nome. Preparando a reunião de oração, entendendo como é que faz uma reunião de oração. Eu descobri que a gente passa pouco tempo adorando ao Senhor, santificando o nome do Senhor. E agora, como comunidade, na sexta-feira, a gente passa. A primeira coisa que a gente faz é orar exaltando o nome do Senhor. A santidade dele, os atributos dele, o amor dele, o perdão dele, a onipotência dele, a onisciência, a soberania. Quando você ora exaltando ao Senhor, começando do jeito que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele se torna mais real para você. Agradeça, peça perdão pelos seus pecados, mas comece adorando ao Senhor nas suas orações. O quanto tempo você passa adorando ao Senhor nas suas orações diz muito sobre a sua comunhão com o Senhor. Diz muito sobre o quanto Ele é real para você, o quanto Ele é belo para você, o quanto Ele não é só útil para você, mas o quanto Ele realmente é belo, precioso para você. Você passa tempo contemplando Ele, a santidade dele. Você não sabe como fazer isso? A gente também não sabe, a gente está aprendendo como igreja. E sabe o que a gente usa? A palavra de Deus, os salmos, as orações de Daniel, as orações dessas pessoas preciosas que foram deixadas na Bíblia para a gente. Leia esses versículos, ore esses versículos, exalte ao Senhor, diga para Ele que Ele é belo e não só útil para você. E sem dúvida o terceiro foi o que essa igreja tem mais me ajudado. A vida dos irmãos tem tornado Deus mais real para mim. A comunhão com os irmãos torna o Senhor real para nós. Deus é mais real para mim quando eu vejo a disposição dos irmãos, a paciência e o amor que nós temos tido pela obra do Senhor. A maturidade que os irmãos têm alcançado tem tornado Deus mais real para mim. Os testemunhos aqui de hoje tornaram Deus mais real para mim. Eu sempre soube que eu tinha que ler minha Bíblia, que eu tinha que orar e que eu tinha que ir à igreja. Em algum lugar isso se perdeu, se tornou automático. Eu tenho essas instruções desde que eu sou criança. Eu nunca deixei de fazer essas coisas, mas com os irmãos elas têm tornado Deus mais real para mim. Foi aí que eu descobri que o básico da vida cristã, como o Danilo disse, o básico da vida cristã é também um avançado. O básico é também um avançado. A gente fala para uma pessoa que é nova convertida, um crente, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia, orar, ter comunhão. O que um crente de muitos anos tem que fazer? Ler a Bíblia, orar e ter comunhão. Em momentos de alegria, faça isso. Em momentos de tristeza, faça isso.
Se você é novo convertido, faça isso. Se você é uma criança, faça isso. Se você tem anos de convertido, faça isso. Prove, experimente a palavra, experimente a oração, experimente a vida cristã. Experimente se Cristo é confiável. Somente quando você tiver feito isso é que você vai poder dizer se Deus é bom ou não. Você já tentou a vida cristã? Você já tentou mesmo? Tentou tentado, sabe assim? E como é que a gente pode ter certeza que isso vai funcionar? Se eu ler a Bíblia, orar e ter comunhão com os meus irmãos, Deus vai realmente se tornar real. Tem como você ter certeza? A Bíblia nos dá essa certeza. A gente pode ter certeza por isso, porque essas são coisas que são ordenadas por Deus nas Escrituras. É o que a gente chama de meios de graça. Esses são os meios pelo qual Deus traz a graça dele para nós. A leitura, a oração, a comunhão com os irmãos. Esses são os meios de graça. A palavra, a oração e a comunhão. O Espírito Santo trabalha para transformar os nossos corações e abrir os nossos olhos para que a gente possa ver que Ele é bom. Você pode ter certeza que Deus é bom. Não porque você produz isso, mas porque o próprio Espírito Santo vai produzir isso em você. É uma promessa de Deus. Deus cumpre o que Ele promete. Se você ler a sua Bíblia, se você meditar nela, se você orar adorando ao Senhor e buscar uma comunidade em que você possa ter comunhão, o Senhor vai se tornar real para você. O Espírito Santo usa esses meios para transformar o nosso coração e revelar a bondade de Deus. A fidelidade de Deus é garantida. É garantida. Mesmo quando os seus sentimentos flutuam. Mesmo quando você não está sentindo a graça de Deus, mas ela é garantida. Às vezes você não sente na sua boca, mas porque você está doente. Você está doente. A culpa não é do mel, a culpa é da sua boca. Quem teve o Covid e perdeu o paladar? A culpa não era do alimento, a culpa era da sua boca. Mas o Espírito Santo promete que Ele vai restaurar o seu paladar. E como é que você restaura isso? Qual que é o segredo? Medita na palavra de Deus, ora, tenha comunhão. E mais do que isso, meus irmãos, a gente pode ter essa convicção, para finalizar, de que isso funciona, a vida cristã funciona. Como é que você pode ter certeza que ela funciona? Como é que você pode aceitar esse convite do salmista com convicção? Ó? Prove e veja que eu sou bom. Você vai ver, tá? Ele vai mostrar para você. Você pode ter essa convicção por causa da cruz. A cruz é a prova definitiva de que Deus é bom e está comprometido com você. A cruz. Se você duvidar da vontade de Deus, você não consegue sentir que Deus é real. Para saber que Ele é real, olhe para a cruz. A cruz de Cristo é a maior demonstração de que Deus é real, de que Ele é bom, de que Ele é digno de confiança. Na cruz, o Senhor proveu salvação para nós. Mas uma coisa que a gente se esquece é que Jesus não morreu na cruz só para nos salvar. Não é só para isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que você possa ter um relacionamento com Ele. Para que você possa conhecê-lo. É para isso que Ele morreu na cruz. Nisto consiste a eternidade. Palavras de Jesus. Nisto consiste a eternidade. Que vocês me conheçam. Que vocês conheçam o Pai. Jesus morreu na cruz sim para te salvar. Você ouve isso desde criança. Mas Ele morreu para você conhecê-lo. Se relacionar com Ele. Para que Ele seja real para você. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho. Você acha que ele vai brincar de esconde-esconde com você agora? Você acha que ele vai ficar, ele vai me buscar, mas eu vou... Busque ao Senhor. Leia sua Bíblia. Ore. Tenha comunhão. E você vai provar e ver que o Senhor é bom e que é feliz quem nele se refugia. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos, ó Deus, provado e visto que o Senhor é bom. Obrigado pela vida dessa igreja, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por este culto maravilhoso, Pai. Obrigado por esta edificação, por esta comunhão. Que esta igreja, Pai, que as pessoas possam, Deus, olhar para esta comunidade e dizer assim, que bom que eles existem.
Eu nem faço parte dessa igreja, mas que bom que eles existem. Que o Senhor seja misericordioso o suficiente para que a gente possa viver isso, Senhor, como igreja, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.